Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração a Nossa Senhora da Piedade? Manda pra gente aqui no WhatsApp. O número é 996428473. Todos os dias temos o nosso momento de espiritualidade ao final do programa, então não deixe de enviar. E agora, gente, nós vamos falar de saúde. A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada no final do ano passado pelo IBGE, mostra que 60% da população brasileira está com sobrepeso, incluindo os grupos com excesso de peso e os obesos. Ainda, de acordo com o estudo, o sobrepeso atinge mais as mulheres, 62,2% estão obesas ou com excesso de peso, enquanto entre os homens, o problema alcança 57,5%. Mas o que é preciso ser feito para reduzir o peso de forma saudável? Para responder essa e outras perguntas, converso agora com o Dr. Bruno Sander, médico, cirurgião endoscopista, especialista em gastroenterologia e nutrologia e diretor clínico do Hospital Dia Sander Medical Center em Belo Horizonte. Bom dia, doutor Bruno. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Oi, bom dia, Moninha. Muito obrigado pelo convite em participar. É um prazer poder contribuir. Olha aqui, o prazer é nosso. A gente fica até emocionado quando a gente fala assim com um médico, com tantas coisas assim. Esse currículo grande do senhor. Mas olha só, doutor, o que é sobrepeso e qual a diferença para a obesidade e excesso de peso? Basicamente, a gente avalia o sobrepeso, obesidade, ou se o paciente está dentro do peso usual, pelo IMC, que significa Índice de Massa Corporal. Ele é medido dividindo o peso pela altura ao quadrado. Hoje, então, nesses aplicativos, sites de busca, é muito fácil. Você digita lá, calcular IMC. Digita seu peso e sua altura e você vai ter o resultado do seu IMC. O que é um IMC normal? Abaixo de 25. Então, essa conta tem que dar até 25. Se a conta deu entre 25 e 30, significa que você está com sobrepeso. Se deu acima de 30, significa obesidade. A obesidade, ela tem vários níveis. Grau 1, que é de 30 a 35, grau 2, de 35 a 40, grau 3, acima de 40, obesidade mórbida, que é um IMC maior. Mas, basicamente, sobrepeso e IMC entre 25 e 30. Obesidade e IMC maior que 30. Entendi. Mas, doutor, existe uma turma que tem massa magra, porque eu também nem sei o que é isso. Esse negócio de massa magra, porque pesou, na hora que a gente, mulher assim, botou na balança, tá alto, a gente não quer nem saber, a gente já sofre. Essa coisa de massa magra, o IMC altera também? É a mesma coisa? Sim, altera também, porque o IMC ele se baseia exclusivamente no peso e na altura do paciente. Ele não está avaliando o percentual de massa magra. Então, por exemplo, um paciente que ele é fisiculturista, aquele paciente lá de academia, que ele tem uma força, muita massa muscular, ele vai ter um IMC de 30, 32, com um percentual de gordura muito baixo. Nestes casos onde a pessoa tem muita massa muscular, aí ele vai fazer um exame chamado bioimpedância. Esse exame vai avaliar o percentual de gordura e o percentual de massa magra. Mas lembrando, isso é mais específico para aquelas pessoas que realmente tem muito músculo, muita massa magra. Na grande maioria dos brasileiros, o cálculo do IMC já é suficiente para que a gente tenha uma boa noção, uma boa ideia se essa pessoa está ou não acima do peso. E também a fita métrica, né, doutor? Se o abdominal passa, a barriga aqui, olha, passa de 1 metro, não é isso? Também, as medidas corporais, isso também influencia, ajuda bastante a avaliar, né, o perímetro abdominal, o perímetro da circunferência lá no glúteo, nas coxas, as pregas, né, que é outro tipo de exame que vai lá e mede as pregas.
cutâneas, Belisca a tudo gente, né? Que esse trem que belisca. isso, exatamente. Esse aí também é outro método que ajuda a avaliar o percentual de gordura. Mas o cálculo do IMC, a vantagem dele é que é um cálculo relativamente simples, fácil para qualquer um realizar e que já vai dar para essa pessoa uma boa ideia se ela precisa ou não perder peso. Doutor Bruno, o que ocasiona o sobrepeso, além da gente comer mais do que a gente deve, além da gente comer mais doce do que a gente poderia? Além disso, o que mais ocasiona o sobrepeso? Pois é, talvez eu tenha uma notícia ruim para dar para mais, que é o seguinte: muita gente coloca a culpa do sobrepeso e da obesidade na coitada da tireoide, no metabolismo. Fala, não, é que eu tenho problema de tireoide, o meu metabolismo é baixo. Sim, isso pode influenciar, mas não é o único responsável, ou também não é o principal responsável. Esses outros distúrbios de metabolismo em geral, eles contribuem para que o paciente às vezes tenha um pouco mais de dificuldade em perder peso. Mas o vilão é sempre o mesmo. Por que a pessoa está acima do peso? Porque ela ingere mais calorias do que ela gasta ao longo do dia. E isso acontece porque erro alimentar. A pessoa ela come errado, come besteira, come mais do que deveria e se exercita pouco. Então ela ingere muitas calorias e queima poucas calorias. Dessa forma, o corpo vai armazenar essas calorias na forma de gordura. Então, o excesso vai ser guardado e esse excesso vai virar gordura. Então, em 99% das vezes, o culpado do ganho de peso é a alimentação e o sedentarismo. A conta chega, né, doutor? A conta É de comer matemática. muito, a conta de não fazer exercício. Uma caminhadinha, né, de meia hora todo dia, né, doutor? Já ajuda, né? Já ajuda muito. E outra coisa que eu reforço aqui para os meus pacientes é o seguinte: a tecnologia, as facilidades estão facilitando também o ganho de peso da população. Olha só, você quer mudar o controle da sua TV, você não precisa nem levantar, você está no sofá, aperta o controle do controle remoto, lá o botãozinho mudou de canal. Você quer pedir comida, você continua no sofá, pega o seu celular, entra no aplicativo de comida, vai lá e pede a comida. Daqui 40 minutos está um motoboy tocando sua campainha lá com a comida que você pediu. Então, quer ir aos locais, entra no carro, também você não precisa fazer caminhada mais. Isso tudo, ao longo do tempo, foi fazendo com que nos tornássemos cada vez mais sedentários. E associado a isso, a facilidade de acesso à comida também. Hoje em dia, os fast foods, as comidas prontas, congeladas, você só põe no micro-ondas lá e descongela. E isso também foi outro fator que contribuiu muito para o ganho de peso. Doutor Bruno, quais são os fatores de... Porque a gente pensa que risco, as doenças silenciosas só vêm com a obesidade. Existem fatores de risco também com o sobrepeso? Sim, claro. Por exemplo, resistência à insulina. O que isso significa? O paciente ele vai ter mais chances em desenvolver um diabetes tipo 2. Por quê? Quando o nosso pâncreas produz insulina, essa insulina vai para a corrente sanguínea. Só que a gordura corporal, ela sequestra essa insulina. Porque a insulina, quando ela passa pelo tecido adiposo, que é a gordura, ela vai ficar, boa parte dela vai ficar retida lá nessa gordura. Dessa forma, o nosso pâncreas é obrigado a produzir ainda mais insulina para tentar corrigir esse sequestro que aconteceu. O nome disso é resistência à insulina. Quanto mais gordura corporal, mais resistência à insulina. Muitas vezes o paciente me procura aqui e fala, doutor, meu exame de glicose está dando muito alto, acima da referência, o médico já me avisou que eu estou me tornando diabético, diabetes tipo 2. Então, esse paciente, às vezes, só o fato dele perder peso já normaliza a glicose dele de novo. Ele deixa de lado os medicamentos que ele tomava para tentar controlar a glicose. Hipertensão é outro fator que está diretamente relacionado. O paciente perde peso, ele pode controlar também a pressão arterial. A apneia do sono é aquela história da pessoa dormir, ronca bastante e às vezes no meio do sono parece que a pessoa para de respirar. O nome disso é apneia do sono. É um quadro que pode trazer morte súbita, inclusive.
Perda de peso melhora a apneia do sono. Problemas articulares, dores no joelho, dores nas costas, também isso é pelo sobrepeso, né? Sobrecarga nas articulações. Perder o peso vai melhorar esses problemas também. Isso dentre vários outros problemas de pele, até mesmo alguns tipos de cânceres estão relacionados ao aumento de peso. Doutor, e por que o sobrepeso está atingindo mais as mulheres? A menopausa é um fator ou a menopausa também é uma desculpa que elas dão? Não, a menopausa também é um fator, porque a mulher, infelizmente, ela tem uma desvantagem fisiológica quando se compara ao homem, dessa variação hormonal. O corpo da mulher, ele sofre mais com essas variações de hormônio do que do homem, claro, né? Ao longo do mês, a mulher passa pelo ciclo de hormônios que o homem não tem. E isso é um fator que vai, sim, dificultar a perda de peso nas mulheres. E quando vem a menopausa, o metabolismo da mulher também vai ficar mais lento do que normalmente é do homem. E somado a isso, ainda existe o fato de o biotipo da mulher, a distribuição de gordura corporal é diferente do homem e normalmente a mulher tem menos massa magra, menos músculo do que o homem. Massa magra queima energia, você gasta energia para manter músculo. Então, quanto maior a massa magra, mais direito você tem de comer um pouco mais de caloria. Por exemplo, esses halterofilistas lá que eu citei de academia, fisiculturistas, às vezes chegam a consumir por dia mais de 5.000 calorias e não ganham peso, ou não engordam, né? Não ganham gordura. Uhum. Por quê? Porque o consumo de calórico deles, por causa dessa quantidade de músculo, é muito alto. E a mulher, nesse ponto, ela entra em desvantagem. A mulher tem menos massa magra do que o homem. Um comparativo, às vezes, me procuram aqui para colocar o balão intragástrico, que é um dos tratamentos que eu realizo. O marido e a mulher. Ambos vêm juntos, ambos realizam o procedimento no mesmo dia e iniciam exatamente a mesma dieta. Eles estão seguindo à risca, os dois a mesma coisa. Chega no fim do primeiro mês, o homem todo felizão, doutor, perdi 10 quilos, 12 quilos no primeiro mês. E a mulher chega assim, doutor, eu estou fazendo a mesma coisa que ele está fazendo, mesma dieta, tudo igual, perdi 5 ou 6 quilos, praticamente metade do que o homem perdeu. E isso é o fator genético, massa muscular, peso inicial, várias coisas que contribuem nesse sentido. Infelizmente, a mulher, sim, leva desvantagem quando comparada ao homem. Nossa, doutor, que notícia triste essa. A gente já tinha percebido isso. Mas tem uma coisa boa. A mulher, normalmente, ela é muito mais focada do que o homem quando ela começa a fazer uma dieta. E isso é uma característica feminina também. A mulher costuma levar muito mais a sério as dietas, a reeducação alimentar, do que o homem. E a mulher, ela tem muito mais receio de reganhar peso do que o homem tem. Então, por exemplo, quando ambos atingem a meta, tanto a mulher quanto o homem costuma ser mais relaxado depois. Ele vai, já estou no peso que eu queria, vou comemorar. E na comemoração ele vai e reganha algum peso. A mulher não, a mulher é muito mais focada. Por exemplo, a mulher fala, olha, eu tenho aquela calça jeans lá no meu guarda-roupa que eu vou entrar naquela calça jeans de novo. Quando ela entra naquela calça jeans de novo, aquilo é uma satisfação pessoal tão grande para ela que ela tende a se cuidar muito mais porque ela não quer ganhar peso de novo e perder de novo a calça jeans. Então, a mulher, nesse sentido, ela é muito mais focada do que o homem. Ah, doutor Bruno, tão bom conversar com o senhor. Nós vamos fazer uma medida certa aqui, juntar todo mundo para nós fazer uma aposta. O apresentador do programa de futebol aqui, ó, abrindo o jogo, junto comigo, nós vamos fazer um emagrecimento. Nós vamos fazer a aposta valendo dinheiro para ver quem emagrece mais. Sim. Doutor Bruno, de tudo que a gente falou aqui, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar e acha relevante falar? Sim, olha, hoje o que está em alta para o emagrecimento são os métodos endoscópicos. O que isso significa? São procedimentos realizados por endoscopia
que facilitam bastante a perda de peso. A vantagem desses métodos, por exemplo, balão intragástrico, gastroplastia endoscópica, plasma de argônio, são métodos que o paciente não precisa ficar internado, é realizado em hospital dia, ou seja, ele não tem contato com os hospitais gerais, onde estão atendendo pacientes com Covid, né? O hospital dia é um hospital específico de tratamentos para perda de peso. Então, hoje, na pandemia, com o paciente tendo que ficar em casa, são métodos que têm sido muito buscados por serem restritivos, eles ocupam espaço dentro do estômago, permitindo o paciente a comer menos e ficar saciado. Então, hoje tem sido a procura tem sido muito grande por estes métodos endoscópicos, principalmente considerando a nossa situação atual, né, de pandemia, isolamento social, que tem feito muita gente ganhar peso. Então, dessa forma, as pessoas estão buscando aí alternativas que elas não precisem ficar internadas, que elas não fiquem restritas a hospitais e que possam ficar em casa fazendo o tratamento. Então, é uma dica que eu dou aí para procurarem, pesquisarem mais sobre esses métodos endoscópicos. No nosso site tem bastante detalhamento, né, explicando um pouco sobre tudo. Doutor Bruno, muito obrigada. O Instagram é Dr. Bruno Sander. Dr. Bruno Sander, e da clínica também Sander Medical Center BH, isso? Isso, exatamente. Doutor Bruno, muito obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Amém. Sou eu que agradeço, que ele abençoe todos nós. Amém. Nós aqui, gente, vamos para o intervalo. Não saia daí, voltamos já já.